E aí, galera, vamos comentar um pouco sobre o fato público que aconteceu ontem, em um debate ao vivo, onde o senhor Datena deu uma cadeirada no senhor Pablo Marçal, dois candidatos à prefeitura de São Paulo, que foram, quer dizer, um foi às vias de fato e o outro foi parar no hospital, né? Eu fui para A gente foi para a igreja ontem. Aí chegou aqui em casa, a gente dormiu, aí hoje de manhã, quando eu fui ajeitar minha filha para ir para a escola, eu falei, vou ver as notícias. Rapaz, eu só via meme de cadeirada e o vídeo da cadeirada para eu entender o que é que aconteceu. Então, assim, a gente sabe que o debate político no Brasil já há muitos anos, há muitas eleições, gira em torno não de propostas, mas em torno de acusações. Os debates não são debates onde os políticos vão lá apresentar as suas propostas, eles fazem isso muito pouco. O que eles fazem na maioria das vezes é tentar descredibilizar, desmerecer e acabar com a reputação do seu candidato oponente. Então, o Marçal, que não é bobo nem nada, né? Quando começou a campanha e começaram as apresentações e os debates, tem até vídeo dele falando algo nesse sentido do que eu vou dizer agora. Ele disse que o povo não está tão interessado assim nas propostas. O povo quer ver esse tipo de coisa na televisão mesmo, a confusão, o pessoal lá debatendo mesmo. E o Marçal aproveitou isso e tentou desestabilizar vários dos seus candidatos, dos seus oponentes lá, os candidatos. E, infelizmente, nessas provocações, o Datena revidou. O Marçal disse que o Datena não revidaria, não era homem para revidar, e o revide chegou ontem. Eu fiquei pensando na Maria Helena ali, né? Ela estava com o banco dela ali atrás, o Datena chegou por trás, pegou o banco, a cadeira e deu-lhe no Pablo Marçal, que foi para o hospital, disse que fraturou a costela. E isso, onde que eu quero chegar com esse caso? A questão do domínio próprio. Muitos cristãos não têm domínio próprio. E eu queria fazer esse alerta para que nós que somos cristãos, nós possamos lembrar que existe uma coisa chamada fruto do Espírito, e nesse fruto do Espírito tem uma característica de quem tem esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A pessoa tem que se dominar. E não estou aqui para defender nem Pablo Marçal, nem Datena, tá? Eles que se resolvam lá. Só estou dizendo que esse fato me lembrou que o cristão deve ter domínio próprio. O cristão ele deve se controlar. Observe que há situações onde nós precisamos controlar as nossas emoções. Imagine no trânsito. No trânsito a gente leva cada fechada, a gente leva cada desaforo para casa para evitar uma situação maior, desagradável, e muitas pessoas já perderam suas vidas porque revidaram alguma ofensa no trânsito. Inclusive, vocês devem ter visto aí, dia desse um cidadão foi estacionar seu carro numa vaga e o motoqueiro, o motociclista ou motoboy, como vocês queiram chamar, veio por cima da calçada e entrou na vaga que esse cidadão ia estacionar o carro dele lá nessa vaga. E aí começou a discussão, o cidadão que estava no carro atropelou moto com motoboy, com tudo, e passou por cima mesmo lá. Então, assim, e acho que isso foi aqui em Brasília mesmo. Então, as pessoas não têm paciência hoje em dia. As pessoas hoje não estão muito dispostas a resolver as coisas conversando. Nós que somos cristãos, nós devemos lembrar que Cristo nos chamou para sermos pacificadores, para nós buscarmos
a paz. Isso está lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. E às vezes nós não queremos a paz, nós queremos a confusão mesmo. Então que Deus nos ajude a buscarmos a paz, né? Lá em Gálatas 5, 22 e 23, fala assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós devemos nos dominar, nos controlar nas situações complicadas. Nos controlar em situações fáceis é muito tranquilo. Eu estou aqui gravando um vídeo que é muito fácil me controlar. Mas se tivesse uma pessoa agora aqui me xingando, me ofendendo, eu ter o domínio próprio na situação já seria mais difícil. Lá em Provérbios 25, versículo 28, diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Como assim? Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Isso mostra que essa falta de domínio próprio nos leva a uma situação de vulnerabilidade. Nós estamos mais vulneráveis, mais fáceis de cair nas tentações e ceder ao pecado. Então nós precisamos buscar o domínio próprio não só nessas situações de ofensas pessoais, digamos assim, de confusão, de eminência de briga, mas em relação a tudo, ao pecado. Quando você quiser pecar, se estiver com a vontade de pecar, o domínio próprio é que vai te ajudar, ele vai te frear para que você não ceda e não peque, né? Quando, dependendo da situação, você tem a vontade de ofender as pessoas, você tem desejo de pecar contra Deus, pecar contra você mesmo, pecar contra o próximo, e você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você possa resistir a essas tentações, né? E é interessante que no caso da cadeirada do Datena no Marçal, que nos comentários tem pessoas dizendo que faria a mesma coisa que o Datena e disse que o Datena estava certo. Agora pensa comigo, será que essas pessoas ensinando os seus filhos a fazerem assim, como é que ficariam as escolas? Porque a minha filha de 6 anos, esses dias, ficou de castigo porque, segundo ela, uma colega empurrou ela e ela empurrou a colega e a professora colocou ela de castigo. Será que o certo é eu falar para minha filha que ela tem que sair dando cadeirada nas coleguinhas dela, que quando ela for ofendida? Será que ela tem que ir às vias de fato e puxar pelos cabelos e dar o bandão e fazer esse tipo de coisa? Eu tenho que ensinar ela a ter domínio próprio, a ela falar para a professora, e a professora, que é a líder, é a pessoa responsável por administrar a situação, tomar a atitude. Porque eu digo para ela, ó, se alguém mexer com você, te provocar ou te bater, alguma coisa nesse sentido, saia de perto e vá falar para a professora. Não vá arrumar confusão com seus colegas, não. Né? O máximo que ela deveria fazer é segurar a pessoa, evitar, se proteger, se defender, mas não revidar a altura e sair aí tacando, jogando cadeira nas pessoas. Né? Imagine uma pessoa dessa com uma arma, digamos assim, nessa situação. E infelizmente tem vários casos de festas onde as pessoas estão aí armadas e chegam às vias de fato porque não tem domínio próprio, não tem estrutura emocional para se controlar diante de situações complexas. Né? Não estou dizendo que eu sou desarmamentista, porque eu não sou, tá? Mas não é qualquer um que poderia ter um porte de arma, né? Mas aí já é outro assunto. Agora, eu fico pensando assim, o que é que nós temos ensinado para nossos filhos, né? E nessas situações complicadas. A gente ensina os nossos filhos a revidarem ou a serem cristãs de verdade, serem cristãos de verdade, se controlar, ter domínio próprio, ter inteligência emocional para agir nessas horas? Porque as pessoas hoje não têm inteligência, elas agem como
às vezes agem como animais, agem só na base do instinto, do reflexo, não pensam, são impulsivas e tomam decisões desagradáveis que podem gerar consequências para o resto da vida, estragar uma família para o resto da vida, né? Destruir pessoas por causa de discussões. Então que Deus nos ajude e nos dê domínio próprio, não dê cadeirada no próximo, não quebre a costela do seu próximo aí com a cadeira, e nem com cabo de vassoura, nem com rodo. Tenha sabedoria, né? E às vezes quando eu tô com raiva, eu tô chateado, eu vou pro meu canto para não extrapolar e fazer algo que eu não deveria. Então peça sabedoria a Deus para agir nessas situações de pressão da vida. Espero que o Pablo Marçal e o Datena façam as pazes e que a guerra de cadeira acabe aí nos debates políticos, né? É só ladeira abaixo o debate político nacional. São Paulo vai ficar famoso aí no resto do mundo por causa dessa cena, o debate político, para mostrar como é que está a situação política do nosso país. É complicado, né? Mas aí é outro assunto. Que Deus dê sabedoria aí para os candidatos. Se na situação de debate está assim, imagina a pressão do dia a dia, né? Enfrentando aí as batalhas diárias. Que Deus abençoe a todos. E aí, deixa o seu like, se inscreva no canal para que nós possamos ir trocando mais ideias aí no dia a dia, observando as notícias, pensando na vida e refletindo a nossa vida cristã. Tentar melhorar aos poucos, né? Porque é difícil. Deus nos abençoe.